Olá a todos, eu sou Marcelo Carvalho e esse é o Desvendando TV e Internet, canal onde eu converso com os profissionais da comunicação sobre a migração e hibridização entre a TV e a internet e como essas mudanças e as tendências influenciam na nossa vida, no jornalismo e na forma como nos comunicamos atualmente. Para conversar comigo hoje, eu tenho aqui essa profissional que não tem como você pensar em telejornalismo sem pensar nela, que é jornalista, editora de texto e apresentadora do Jornal da IPTV, Luciele Dornelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje com você e ainda para falar sobre esse tema que me fascina tanto. Afinal de contas, eu passei aí por vários momentos do telejornalismo e nos últimos anos vim acompanhando essas mudanças, né, que estão acontecendo cada vez mais rápido, mas que com certeza deixam o jornalismo ainda mais dinâmico, mais interessante. Exatamente. Eu queria começar a nossa conversa falando de uma pesquisa que eu estava fazendo para falar sobre o assunto. Teve uma jornalista que falou algo muito interessante sobre o tema, que é a Maíra Garcia Santos. Ela comenta que antigamente as pessoas se reuniam na sala para assistirem televisão juntas, uma TV só, e comentavam sobre. Mas hoje, com a TV na internet, né, tem muitas famílias que têm mais de uma televisão em casa, em vários cômodos diferentes, assistem coisas diferentes e não conversam muito entre si, mas estão sempre trocando opinião nos posts, nos fóruns na internet, nos comentários, através de fóruns, nas redes sociais e tudo mais, né? Então, que assim, no início, a televisão tinha um sentido mais coletivo, e agora com a interatividade da internet, isso mudou. Você acha que essa rapidez, essa instantaneidade que a internet trouxe no acesso à informação, né, a torne num tipo de competidora entre a televisão e a internet? Como você vê esse jogo de atenção aí com o público? Eu acho que o final dessa história, se vai ser competidora ou aliada, vai depender muito de como a gente vai enxergar, né, essa mudança e como a gente tem feito para que isso aconteça. O que eu percebo hoje, e esse comentário da Maíra é muito interessante, porque eu costumo dizer isso, né? Antigamente, assistir ao Jornal Nacional era um evento, né? As pessoas realmente se organizavam, tanto que ele era mais cedo, para chegar em casa 8, 8h30, e para ficar em torno da televisão para entender o que tinha acontecido naquele dia, certo? Hoje, inclusive, a gente percebe uma queda, sim, na audiência do jornalismo em rede, que a gente chama, que é esse jornalismo que traz as notícias do país e do mundo, justamente porque na palma da sua mão você tem a notícia o dia inteiro, desde o momento em que você acorda. Então, se você me perguntar, é um desafio para o telejornalismo entender o que ele pode trazer a mais para que a pessoa que já sabe o que aconteceu naquele dia, desde a hora em que ela acordou, para que ela tenha vontade ainda de assistir esse jornalismo em rede. E isso vai depender muito de bons personagens, de um foco diferente, de alguma coisa que a superficialidade da internet não trouxe. Porque a gente sabe que a gente, ao mesmo tempo em que entende o que está acontecendo no mundo, a gente tem ideias rasas sobre tudo, porque poucas são as pessoas que clicam numa matéria. Muitas vezes se contentam com um post de Instagram, com título, com foto, e não se aprofundam. Esse é o desafio de um jornal também, de uma revista eletrônica como é o Fantástico. E a gente percebe que muitas vezes o Fantástico traz uma abordagem diferente para algo que a gente já ouviu falar a semana inteira, né? Então, assim, não entendo como uma competidora, pode ser, mas acho que a gente tem muito o que fazer para se aliar a isso. E aí eu vou trazer o exemplo do meu peixe, né? Vou falar do meu peixe aqui, porque se de um lado o jornalismo em rede está perdendo audiência, o nosso jornalismo regional está aumentando a audiência. E aí você pode estar se perguntando por quê? Porque a gente trouxe a internet para dentro dele. Então veja bem como a gente pode usar essa internet como uma grande aliada. E aí, num jornal tão grande como é o EPTV1, o jornal da EPTV primeira edição, a gente percebe que a internet ajuda a ter participação, a ter mais interatividade, e as pessoas ligam a TV sim para se ver, para ver a foto do bichinho de estimação que mandou, para ver o problema do trânsito da rua por onde ele passa. Ah, será que é verdade? Ontem mesmo foi um dia em que houve uma grande explosão aqui em Ribeirão Preto, na CPFL, e muita gente ligou a TV para ver se a tal da imagem que estava rolando na internet era verdade. Então, a TV ainda atua com essa credibilidade que muitas vezes a internet não traz, né?
Então foi essa a estratégia que vocês usaram, né? Vocês criaram quadros no qual vocês precisam da internet para aparecer ali na televisão, que aí atrai esse público, né? E você sentiu essa Exatamente. grande diferença? Começou a crescer muito mais o público da internet para a TV? Sim, a gente inclusive, a gente tem um dado muito recente de audiência, né, que é feita pela EPTV de tempos em tempos, e a gente tem agora um comparativo desse ano com 2020 e 2019. E o Jornal do Meio-Dia, que é hoje o que mais tem espaço para telespectador, ele realmente foi o que mais cresceu. Isso é uma tendência, tá, no Brasil em relação a jornal regional. E a gente percebe que é isso, as pessoas querem participar, elas se sentem criadoras de conteúdo também, e de fato são, porque elas participam desde o jornalismo comunitário, desde as coisas mais simples, como uma receita, talvez, como algo que pode transformar a vida de alguém, seja dando seu pitaco, reclamando, fazendo denúncia. Isso fez muita diferença, de uma forma geral. É como se o público da TV fosse para a internet, então a gente também pede, ó, você quer tal coisa, você quer participar de certo quadro nosso, vá lá na internet. E o da internet, muitas vezes, vem para cá também por causa das redes sociais. Então, a gente tem live no Facebook, a gente tem bastidores no Instagram, além dos perfis oficiais, tem os nossos perfis pessoais. Então, é muito diferente fazer jornalismo assim? Afinal de contas, eu trabalho com televisão há 20 anos, né? Comecei com 17, tenho 37, então antigamente não existia nada disso, mas é tão gratificante, eu me sinto tão feliz em poder dar ainda mais voz, sabe, para a população, embora eu ainda esteja ali representando os moradores, milhões de moradores que estão nos assistindo, mas é muito diferente saber que eles têm voz ativa e que eles se sentem assim, que eles se sentem orgulhosos. Tanto que muitas vezes eu falo, ó, o jornalismo da EPTV é feito em tempo real com você, vamos lá. E a pessoa, né, ela tá ali todos os dias, ela me recebe na hora do almoço e ela entende que o meu convite é para valer, sabe? Que eu não tô falando por falar, participa disso aí. Não, eu quero. O que você tem a dizer para mim? O que você tem para me perguntar? E eu brinco até falando que eu fiz jornalismo para ver isso, porque eu sou muito feliz em saber que a gente é o canal assim de comunicação muitas vezes direta entre o público, né, a população e o poder público, que antes eles eram tão, né, eram tão distantes, principalmente para quem vive em periferia e tal. E aí a gente faz essa comunicação, a gente aproxima, né? Isso tem muito da internet. Exatamente. Eu acho que uma das grandes vantagens da internet é dar essa voz ao povo, que antes, quando era só a televisão, a gente só assistia, né? Não tinha muita voz e era aquilo, era uma voz Meio mais passiva. passivo, Exato. exatamente. E tem assim, você até comentou, no começo tem muita matéria na internet que traz uma informação mais superficial pra gente. E eu acho que já uma vantagem da televisão é que, eu queria até saber a sua opinião sobre isso, você acha que ela traz a informação mais completa? Porque tem muito site também de notícia que personaliza o que a gente abre, né? Baseado no que a gente Sim. pesquisa, tem algoritmo e tudo Uhum. mais. Então é muito fácil eu ficar sabendo apenas sobre uma coisa, apenas sobre um tipo de Uhum. notícia e criar tipo uma bolha social. Uhum. Uhum. E eu já vejo a televisão contrária a isso. Você assiste um jornal na TV, você vai ter matérias de vários tipos diferentes, de Uhum. vários editoriais diferentes. Você acha que realmente a internet pode ter esse perigo e você defende seu peixe também assim, na televisão, sendo, ó, não tem essa personalização tão específica para cada pessoa, é uma Uhum. informação muito mais geral. Você concorda com isso? Você vê dessa forma? Olha, mas eu não duvido que em breve vai ser assim na televisão também, porque você percebe que está mudando muito o que está acontecendo, assim, em termos de qual vai ser o formato de um telejornalismo daqui a 5 anos, talvez até menos, porque está mudando muito rápido. Então, lógico que hoje em dia você vai ligar a TV e para você chegar lá no fim do que você quer ver, você tem que assistir o jornal inteiro. Mas você já sabe que você pode ligar o G1 e o Globoplay depois para ver, certo? E será que no futuro o jornalismo também não vai ser algo mais tipo canal de streaming, em que as coisas são pausadas, em que nem tudo está ao vivo, em que você não é obrigado a estar na frente da televisão naquele horário? Eu acho que muito do que está acontecendo no Brasil está se encaminhando para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo nada como perigo.
você pode até pensar, nossa, Lu, mas você é muito otimista. Eu sou mesmo, porque eu não consigo, eu não acho que o jornalismo vai acabar. Esse jornalismo que a gente vai hoje, sim, ele está acabando e se reciclando, e se transformando o tempo inteiro, e a gente tem que caminhar junto com a maré, né? A gente tem que nadar junto com a maré e não ir contra ela. Mas eu entendo o que você quis dizer em relação à internet. Acho que isso é muito rico na TV, você assistir a um jornal em que o cardápio é tão variado e que você, de repente, vai se interessar e vai olhar para a tela numa notícia que nem era o seu foco, né? Isso talvez não aconteça na internet por causa dos algoritmos, como você estava falando. Então, é lógico que quando eu começo um jornal de 1h15, super dinâmico, e a gente tenta que seja, né? Que tenha notícias variadas, leves, pesadas, as notícias do dia, mas também informação de saúde ou de outras coisas. É muito bom saber que às vezes a pessoa ligou para ver, sei lá, hoje, ligou para ver o frio, quer saber do frio, mas aí na hora do cardápio do jornal, que é a nossa escalada, a pessoa viu ali que teve uma, sei lá, deixa eu falar uma coisa bem importante que teve hoje, uma tentativa de assalto na Nestlé, os bandidos com metralhadora, a pessoa, nossa, isso é muito diferente em Ribeirão, né? Olha ali, né? Apontando metralhadora para os carros no trânsito. Deixa eu ver isso também. Isso talvez não aconteça, né? Quando o algoritmo te leva só porque você gosta. Então, assim, mas eu não sei, talvez no futuro também seja assim pela nossa instantaneidade, pela rapidez do mundo. A gente também não tem mais muito tempo a perder, né? Parece que essa geração que está chegando agora é uma geração. Parece não, com menos paciência, porque as coisas acontecem muito mais rápido do que aconteceu quando eu era jovem. Então, talvez seja mais fácil que na televisão seja assim também. Seja como for, eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que a gente vai ter sempre o nosso papel, independentemente da quantidade do caos informacional que exista nas redes sociais e nas páginas, nos portais, sempre o papel do jornalista vai ser fazer algo que as pessoas que curtem e compartilham adoidado não vão fazer, que é se debruçar em cima daquela informação até que não paire nenhuma dúvida, até que todos os lados sejam ouvidos, até que tudo seja checado. Isso é o jornalista que vai fazer, seja na internet, seja na televisão. Então é por isso que eu sou tão otimista, porque eu realmente não enxergo como um perigo, como existem desafios, mas eles nos motivam, né? Não nos paralisam. Realmente, você tem uma visão bem otimista, porque o pessoal normalmente, muitos comentam, tipo, quando mudou do rádio para televisão, sempre acha que é um ou outro, não pode existir os dois. Então, toda essa migração do rádio para TV, da TV para internet, que nem você Não, falou para do mim, streaming, vão se para fundir, você, então para você, assim, a internet agrega o jornalismo, principalmente o telejornalismo. E isso é Sim. uma visão muito bacana, que agrega bastante. E espero, realmente, como você falou, a geração atual já é muito mais ansiosa, né? Quer as coisas muito mal, porque a internet também trouxe isso. Algo que meus Lógico. pais comentavam muito era tipo, se você vai fazer um trabalho de escola, alguma coisa, você pegava a enciclopédia para ler, para pesquisar sobre. Agora, se você precisa de qualquer coisa, você entra na internet em 2 segundos. Você tem imagens, você tem texto, você tem artigos, você tem. Então, é muito rápido e isso afeta Tudo. enorme nossa vida, tudo na nossa vida, Sim, porque né? é tudo muito simultâneo, mas ao mesmo tempo que é simultâneo, é um pouco raso às vezes, né? É um pouco Exato. líquido. E aí, mas eu acho que o nosso papel como jornalista, e principalmente os jornalistas que estão chegando no mercado, como é o seu caso, o papel nosso vai ser sempre ir atrás do conteúdo com consistência, né? Sempre ter essa base. O que eu estou falando, para quem eu estou falando e quem eu escolho ser nesse mundo de internet, porque também é muito fácil se perder, né, nesse mundo, seja qual tipo de profissional você for. Mas eu enxergo que a nossa profissão tem espaço, não só na televisão, entendo que o rádio ainda tem a sua importância, sim, e eu tô lá todos os dias com a turma da CBN também acompanhando isso, né, afinal de contas é do grupo EP, né, a Rádio CBN Ribeirão. Então, assim, eu realmente tenho uma visão boa, mas não assim, boa no sentido de utópica. Eu acho que tudo é possível e já está se mostrando. Só que como as coisas mudam muito rápida, com muita rapidez, né, com uma velocidade muito grande, é difícil às vezes eu tentar prever algo. Porque tem coisas que estão acontecendo agora, vou dar um exemplo, esses canais de música,
que 2, 3 anos atrás eram tão improváveis, tinha toda uma briga, né, de baixar a música na internet, era errado. De repente a gente tem aqui um canal que você paga R$16,90. Sem imaginar isso tempo atrás, então o que vai ter daqui a um ano? A gente não sabe, mas eu acho que seja o que for que chegar, a gente pode usar a nosso favor, sim, a favor da nossa profissão. Arrasou, entendi. Eu concordo, muitas vezes eu penso sobre isso, o streaming, o Spotify, os aplicativos. Eu penso, gente, quanta música eu posso ouvir por aqui? Imagina o pessoal, tipo, há muito tempo atrás, quando comprava disco, ou comprava CD, era caríssimo e tinha um ou outro em casa. O quanto que eu tenho aqui na palma da minha mão. É muito louco isso. Ou ficava baixando o MP3, aí tinha que descobrir em qual site que tinha, às vezes não tinha música pirateado, que você queria. Às vezes ia com vírus. Isso, exatamente. Então, assim, que loucura, né? Você pensar a gama que a gente tem hoje, o alcance que a gente consegue ter em relação a artistas, a capas, a álbuns. É tudo tão... Eu acho maravilhoso, sabe? E eu quero ter sempre essa visão. Não quero ficar aquele tipo de pessoa que, ao invés de se modernizar junto, fica, ai, porque no meu tempo, ai, porque antigamente... Teve muita coisa boa no passado? Teve. Eu sou muito grata ao jornalismo raiz, que foi o que me formou. Sou. Mas eu também fico muito feliz em perceber que eu estou conseguindo mudar junto, né? Então, mudar a linguagem, que a linguagem do jornalismo de hoje já é diferente. Eu acho que isso também ajuda a trazer o povo mais novo, que talvez não fosse ter paciência para ver um jornalismo robotizado como era antes, né? Aquela coisa assim que impostava a voz e falava palavras difíceis e não podia rir, não podia brincar, não podia usar colorido, né? As mulheres de cabelo curtinho, aquele padrão do jornalismo muito formal mesmo, né? Então hoje a gente conversa, a gente tem uma naturalidade que tem tudo a ver com esse mundo de internet também. E por isso eu falei das redes sociais, porque nas redes sociais a pessoa também tem uma possibilidade de conhecer quem nós somos, e a gente não tem mais aquilo de a mágica da televisão. Não, hoje todo mundo pode ver bastidor, mostra o ponto eletrônico, mostra o teleprompter, e isso também fascina. A pessoa gosta também de saber o que acontece por detrás das câmeras, que era algo muito, né, como se fosse um mistério muito grande, assim. Então, eu mesma faço muita questão de alimentar as minhas redes sociais com conteúdo, com bastidores, com, assim, de uma forma geral, com informações que possam agregar, né? Então, eu acho que muitas vezes a pessoa até me encontra na internet, acontece o contrário, e às vezes vai me procurar na televisão, gente que não é da região, me fala, nossa, fui ver você, tô vendo você no Globoplay, tô vendo você aqui do Nordeste, de Minas, eu fico, gente, que legal, né? E a pessoa chegou até a minha figura pública por meio da minha pessoa física, digamos assim, né? E não a jurídica. Tem um alcance muito maior, né? Realmente, você usa as duas mídias para agregar muito, em vez de ficar se segurando muito ou uma ou outra, como acontece com muito pessoal da televisão, principalmente mais tradicional. Isso, né? Exatamente. Claro que, assim, a gente tem um manual na EPTV, né, que é o manual da Rede Globo, é o manual de redes sociais, e fora saber, assim, as regras do que a gente pode ou não pode fazer, existe um bom senso também, né? Lógico que tem muitas coisas que eu sei que não cabe, porque muitas vezes o público não sabe separar, né? Vai ver eu falando ou fazendo algo e não vai saber separar que eu sou a jornalista que está ali todos os dias passando a notícia e tal. Então tem um discernimento, claro, mas tem, mais do que tudo, tem uma vontade de me aproximar das pessoas, sabe? Eu tenho conversado sobre isso nas entrevistas que eu tenho dado e em todas as oportunidades que eu tenho de falar com pessoas, estudantes, com pessoas mais jovens. Eu faço tanta questão de ser acessível, porque essa figura de a moça da televisão, como se fosse inatingível, que era uma visão que eu tinha dos jornalistas quando eu era mais jovem. Eu não quero que ninguém tenha essa visão, sabe? Eu quero que a pessoa me veja na rua e venha assim falar comigo, assim, como se fosse minha amiga, entende? Eu quero fazer parte, não é por acaso que eu tenho essa profissão. E se eu tenho nesse mundo tão dinâmico, que eu possa agregar, né, de todas as formas. E aí eu vou tentar usar todos os meios que eu tiver para isso. Realmente, é muito legal ver que você ajuda muito os estudantes. Quantas vezes você já foi lá
lá na UNERP, dá palestra, passa o seu e-mail pra gente, realmente você é muito acessível, a gente agradece muito por Ah, que isso, legal. porque eu acho maravilhoso da sua parte, dá para ver a sua empolgação falando sobre o assunto, você é muito feliz fazendo o que você faz. E isso passa pra gente, para todos nós, isso é muito bom, eu agradeço demais. E Ah, que assim a gente bacana. termina a entrevista de hoje. Ah, que legal. Muito Foi uma obrigado por delícia. ter participado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, aproveita e fazer aquela rotina de sempre do YouTube, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder as próximas entrevistas também. Bom, muito obrigado. Até mais. Beijo e tchau, tchau.